Oi, gente, eu sou a Bia, jornalista do Ludus. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Luduscast Gamers. Essa temporada celebra os 10 anos de projeto e hoje eu tô aqui com... Sou Alexandre, designer aqui do Ludus e da equipe de comunicação, né? E hoje a nossa convidada muito especial, nossa convidada residente, na verdade, segundo episódio seguido, professora Cristina Araújo, que é professora pesquisadora aqui do Ludus e também coordenadora da equipe de testers, certo? De playtest? Na verdade, eu tô como gerente de projeto do laboratório inteiro, né? Eu percebi isso. Tá em todos os cantos aqui, né? Em todos os cantos. E aí, nosso tema de hoje é usabilidade em jogos digitais, né? E na verdade a usabilidade ela é só uma etapa nesse processo de produção, certo, prof? Exato. A usabilidade ela é uma métrica de qualidade, né, do produto. Sim. Ou de um software. Então eu posso aplicar usabilidade em uma cafeteira, posso aplicar testes de usabilidade em uma cadeira. Então eu posso colocar usabilidade nas coisas, né? Ela já vem com usabilidade. E aí a gente trouxe esse requisito não funcional, porque pra gente da engenharia de software esse é um requisito não funcional, como um requisito bastante importante para teste de qualidade nos jogos. Então ele não é, essa etapa ela é no desenvolvimento geral em jogos, tipo, ela meio que não é obrigatória, é isso? Não é obrigatória, por incrível que pareça, porque a gente considera a usabilidade um requisito. Quando a gente fala que ela é um requisito não funcional, significa que toda vez que eu vou fazer uma equipe de teste de QA, por exemplo, dificilmente terá um teste de usabilidade. Vai ter mais testes funcionais, teste de caixa preta, teste de caixa branca, teste de aceitação, vai ter inúmeros tipos de testes, mas nunca vão levar para o teste de usabilidade, porque é considerado um requisito não funcional. Aí eu preciso fazer um outro tipo de teste só para essa métrica usabilidade. Ela não é obrigatória, mas é claro que tem todo um diferencial de ter e não ter no processo de desenvolvimento de um jogo, né? Como é que seria dado esse diferencial? Como é que ele seria percebido? Então, a usabilidade é um diferencial para qualquer produto, seja para aplicativo, seja para site, seja para jogo. Porque, falando de uma forma bem simples, o que é usabilidade? É você observar como você usa as coisas. Se você sentiu dificuldade, se você ficou com desconforto na hora de ver um site ou na hora de usar um aplicativo, você ficou com raiva porque não conseguiu fazer alguma ação. Então, esses testes, eles são mais de observação. Então, a gente observa o usuário, né, em um ambiente controlado, e a gente passa a anotar o que deu errado. E geralmente a gente segue algumas heurísticas. A mais famosa são as de Nielsen, que são 10 heurísticas. 10 heurísticas. E aí a gente segue como se fossem, na verdade, são guidelines que a gente segue para verificar se ela está cumprindo ou não a usabilidade. Fora outros apontamentos que a pessoa pode se demonstrar chateado ou com desconforto, ou muitas vezes ela pode dizer que gostou muito do aplicativo, mas quando a gente observou o teste dela, ela não cumpriu nenhuma tarefa. Como é que ela gostou muito se ela não conseguiu resolver nenhuma ação dentro do aplicativo? Prof, é uma análise um pouco subjetiva que eu acho que as heurísticas elas ajudam a guiar, né? Mas ainda assim vão ter coisas subjetivas, que é justamente isso. Isso. Não cumpriu a tarefa e tal. Aí a gente aprende o seguinte, que a gente não pode ouvir tudo que o usuário fala. A gente tem que partir do momento que ele tem que falar o que ele está achando, mas a gente tem que observar as ações, porque às vezes o que ele fala não é o que ele faz. E às vezes ele gostou, quando na verdade ele não usou a aplicação. Então, isso acontece com os sistemas também. No caso de jogos, é muito mais difícil a gente testar a usabilidade. Por quê? Porque se confunde com a jogabilidade, que é a parte do playtesting. O que é o playtesting, né? O playtesting é quando eu estou começando a testar a jogabilidade. Eu simplesmente vou jogar. Você vai pegar um jogo e vai jogar livremente. Então, eu posso colocar tarefas, como eu faço no aplicativo? Posso. Só que devem ser tarefas muito mais ligadas ao level design do jogo. Porque eu preciso fazer ele cumprir todas as etapas de um gamer, que é imersão, diversão,
o quanto ele ficou intrigado com o jogo, o quanto ele aprendeu, o quanto foi eficaz e eficiente. Aí eu posso combinar, né, todas essas características da usabilidade ao playtest. Aí eu consigo enriquecer os meus testes de usabilidade com a junção do playtest, porque eu preciso testar a usabilidade na jogabilidade. Entendi. Então, o playtest, a gente pode dizer que ele é mais voltado para a jogabilidade do jogo, né? Exatamente. Eu posso fazer playtesting a qualquer tempo. Por exemplo, eu estou lá desenvolvendo um item do meu jogo. A gente usa aqui Scrum, então a gente tem as histórias de usuário, então eu posso colocar requisitos como mecânicas, posso transformar em requisitos funcionais, e ele pode fazer um playtesting rápido para verificar a dinâmica, se esse jogo está fazendo o jogador rir, se ele está desafiador, se a pessoa curtiu o jogo, então eu já faço uma espécie de playtesting. Quando eu vou para a usabilidade, eu já coloco eles num ambiente mais controlado. Eu já escolho quem vai testar. Eu já escolho qual é o perfil, porque eu preciso estar mais perto do público-alvo daquele jogo que eu quero lançar, que a gente chama de personas. Então, não é qualquer hora ou qualquer pessoa que vai servir para eu observar. Vai ser aquele time ou aquele grupo de pessoas que eu separei só para teste de usabilidade. Lembra muito o processo do UX, né? A gente vê muito para aplicativo, né? Isso, porque é muito utilizado o teste de usabilidade justamente para testar a experiência do usuário, para ver se o usuário teve uma boa experiência ou não. E a boa experiência não é só satisfação, tem que ser o que é que eu preciso fazer. Então, por exemplo, se você vai fazer um aplicativo para Go, qual é a função principal do aplicativo da Go? Se você for viajar, você quer comprar uma passagem. Então, ele tem que te guiar em comprar uma passagem da melhor forma possível para você conseguir acabar isso sozinho, sem ninguém te ensinar, só você e o aplicativo, e tem que ser rápido. Porque você tem que fazer as coisas com poucos passos para se demonstrar eficiente, né? Eficaz porque eu consegui chegar no objetivo, mas eficiente porque eu preciso fazer isso no menor tempo. Estou na internet, né? Então, 10 minutos, por exemplo, a pessoa já vai ficar irritada e vai desistir de comprar uma passagem, por exemplo. Sim. Então a gente pode, esse teste da jogabilidade, ele é visto como um funcional, né, naquelas categorias? Não, o de jogabilidade, ele é um teste do game design. Então, o game design do jogo, que é como eu projetei aquele jogo, com as suas mecânicas, as suas dinâmicas e até seus elementos de estética, é a hora que eu vou testar para ver se eu consegui os requisitos que eu gostaria como game design na minha história. Que são aqueles de imersão e tal. Então, por exemplo, você imaginou todo um jogo com uma dinâmica, com algumas regras, aí você testa. Ai, caramba, tudo que eu queria fazer funcionou. Mas isso tá divertido? Tá interessante para outros jogadores? Quem vai se interessar por isso? Aí ele chama algumas pessoas para jogar, vamos jogar junto esse jogo aqui, e aí a gente tem o que a gente chama de playtesting. Eu tenho uma dúvida. No caso dos testes de jogabilidade, quem fica responsável por analisar como é que o usuário vai reagir são os game designers, né? E no caso da usabilidade, quem é que fica analisando os resultados e tudo? Aí que vem a mistura que nós fizemos no laboratório, né? A gente juntou o playtesting, né? Que seria o que o game design acha que seria interessante para o jogo dele. Então, a gente tirou o observador game design e a gente leva os resultados do teste de usabilidade observados e apontados para eles analisarem se satisfaz ou não incluir isso no game design. Então, meio que mesmo que a gente faça um teste de usabilidade em aplicativos, a gente não está ali para apontar o erro ou para dizer que nós estamos certos. Então, geralmente, quem observa é um especialista em usabilidade, alguém que já faz muito teste de usabilidade e já tem experiência com essas questões de usabilidade. Então, ele observa. Ele pode treinar a equipe dele para isso também, para moderar isso junto com ele, e quanto mais gente observar com ele, melhor. Aí a gente anota e aponta do ponto de vista da usabilidade e leva para o game design para ele observar no ponto de vista do game design. Ok,
a usabilidade está legal, mas se eu fizer isso na minha tela, o jogo vai ficar chato. Então, a gente tem que unir os dois para justamente ficar com uma boa usabilidade e continuar divertido. Isso é feito aqui nos jogos? É feito aqui no laboratório. E foi uma observação, na verdade, né? Da equipe daqui, sua, principalmente. Então, eu já trabalho com usabilidade já tem alguns anos, né? Eu sempre me interessei pela área de HC, né? Interação homem-computador. E usabilidade tá dentro de design de interação, então eu gosto dessa parte também, design de interação, que é fazer produtos, né? Então eu percebi que a gente precisava melhorar a usabilidade das coisas e já fazia um pouco disso, né? No trabalho, quando eu estava no mercado de trabalho. Depois eu fico no mercado e fico aqui um pouco, mas eu tô nos dois. Mas a gente nunca tinha tempo. Sempre algum gerente ou algum chefe falava, teste de habilidade demora e é caro. Então, meio que eu nunca consegui aplicar. Então, sempre foi um sonho a gente conseguir aplicar. Então, assim, a gente fez aqui um laboratório de usabilidade, foi caro fazê-lo, mas não precisa fazer teste de usabilidade apenas com laboratório. Você pode fazer testes de usabilidade simples, incluí-los dentro do seu processo de desenvolvimento, para poder fazer telas com mais habilidade. Só que fica muito melhor com o laboratório, que aí a gente consegue ter mais ferramentas, né, para poder auxiliar nessa observação. E aí que veio o laboratório de teste, né? Então foi uma iniciativa foi minha de querer puxar esses testes para cá, que as pessoas não trabalham tanto com isso em software, então imagina em jogo, que o pessoal fica mais tempo fazendo playtesting e acha que isso é o suficiente. Não preciso de mais testes de habilidade. Então, se você for pesquisar estúdios de jogos que trabalham com usabilidade, são muito escassos, porque eles já incluem dentro do QA bastante teste, playtest e acham que já fazem com usabilidade. Mas eu acho que para a realidade de hoje, né, porque eu penso assim, sei lá, um jogo que a gente compraria 15 anos atrás, é muito mais difícil ter esse feedback, né, até não sei se existiam muitos testes, mas assim, para atualizações, por exemplo. Então, parece que é cíclico, né, a usabilidade nos jogos, porque a gente pode lançar, por exemplo, uma pergunta, na verdade. A gente lança um jogo hoje e a gente pode mudar de acordo daqui a 5 meses, né? Ágil. Então, essas etapas, eu consigo enxergar 3 partes, que são a qualidade, não sei se está certo também, a qualidade, o playtest e o teste de usabilidade, né? Exatamente. Inclusive, a gente trabalha assim, a gente tem a qualidade, que faz todos os outros tipos de teste, tem alguns gamers, inclusive a Lorena é uma gamer que faz parte, então quanto mais gamers a gente tiver no playtesting é melhor, e tem só o pessoal da usabilidade. Então, a usabilidade é um outro grupo que segue outras diretrizes, a playtesting outras diretrizes e o QA outras diretrizes do processo. Mas eu posso fazer testes de usabilidade a qualquer tempo que eu achar necessário. Pode ser numa pré-produção, que eu posso pegar as telas mocadas, por exemplo, que é o que a gente está fazendo também. A gente pega alguns wireframes, né, alguns mockups, e já começa a falar com o time de arte que fez aquelas telas de UX, melhorar a usabilidade daquela interface. Isso antes de ir para o código. Então, a gente já aplica a usabilidade aí. Aí, quando a gente começa desenvolvimento, que já tem as primeiras builds funcionais, a gente já começa a fazer playtesting para ver se a gente já está seguindo, né, uma linha e seguindo aquele wireframe que foi sugerido. A gente faz testes e vai para a qualidade auditar para ver se tem conformidade ou não daquela guia que a gente passou, que o desenvolvedor deveria seguir. Então, é claro que a gente, né? Mas para lançar um jogo a gente vai fazer esses testes, né? Inúmeros testes, para que ele sofra o mínimo de alteração possível. Mas como é que você vê essas atualizações, por exemplo? Porque pode ser positivo, né? Sei lá, a gente lançou, mas surgiu um teste daqui 3 meses e seja legal atualizar, né? Então, a pós-produção que você fala. Isso. Se
se a gente precisar mudar de acordo com o que os usuários estão falando, a gente precisa analisar bem, né? Porque eu acho que o jogo que foi lançado recentemente, que foi o Diablo, eles fizeram algumas alterações no jogo que os usuários não gostaram. E o que a usabilidade nos ensina, né, é que a gente não pode apenas só ouvir e fazer e mudar. Né? Porque a gente pode também ter mais gente dizendo que também não gostou e eu não consigo medir quanto dessas pessoas é interessante ou não ou eu mudar alguma funcionalidade no jogo ou algum item do jogo. Então o que eles fizeram foi algo bastante ousado, que eles acreditavam muito que a ideia deles estava dando, que a ideia deles era ideal. Eu acho que não ouviram os usuários, simplesmente avançaram e depois se provou que eles tinham razão. Então, um teste de usabilidade é exatamente para isso. Você vai pegar um grupo de especialistas que vai observar o que o usuário está fazendo, o que você fez como projetista e vai te dar análises um pouco mais assertivas e claras, independente de opinião de usuário e tudo, e vai te guiar. Olha, nossa sugestão é que a tela tal seja feita assim, que essas funcionalidades sejam executadas desta forma. É uma sugestão, uma proposta. Vai do projetista ou do engenheiro acatar ou não. Se ele acatar, é a ousadia e também a coragem, né, de colocar no ar aquilo que a gente indicou. Então, se ele está cercado de especialistas, cercado de profissionais, ele tem mais chance de acertar, que foi o que aconteceu com o Diablo. Então, é tipo, aguenta a pressão aí, o povo vai resistir porque a coisa mudou, mas depois a gente vai ter uma curva de aprendizado, as pessoas vão entender e depois avança. Vários jogos que... isso acontece, né? O jogo estoura muito, ele é tipo limitado. Aí ele estoura muito e aí ele começa a criar vários braços dos jogos, né? E aí talvez vai ter que sofrer isso, uma nova jogabilidade, talvez. E nem tudo vai agradar, né? É por isso que a usabilidade não é apenas satisfação do usuário, é uma união de várias métricas que a gente vai colocar como usabilidade. Inclusive isso já está na ISO, tá? Eu até tenho aqui a ISO, que ela já tem as métricas que unem a usabilidade, e uma delas é a satisfação. Então, não é só porque eu fiquei satisfeito que ela tá boa. A gente vai ver o tempo de demora para eu fazer essa ação, não poderia diminuir em 3 cliques, por exemplo? Então, estou dando 10 cliques para fazer uma ação simples, por que eu não diminuo para 3? Aí lá vem vários aplicativos que fizeram isso com maestria, como o Nubank, por exemplo. Em 2 cliques você faz coisas que antes em um banco normal você fazia no internet banking sentado ali com o tempo, né? Então a usabilidade veio justamente para ousar um pouco mais nessa facilidade de uso. Professora, aproveitando, a senhora deu o exemplo do jogo Diablo, né? Nesse meio, tem algum jogo muito popular, assim, não sou muito ligada nisso, mas tem algum jogo muito popular que as pessoas ficou muito conhecido, mas, por exemplo, pecou um pouco na questão da usabilidade? Tá difícil. Martin Lambernaire, o produtor do Mega Man, saiu da Capcom e foi tentar fazer um jogo dele. Mais recente, Mas ficou popular o jogo? Ficou pelo hype de ser o produtor do Mega Man, que saiu da Capcom pra fazer o jogo dele. Então. Mas na hora... Beleza, mas o que eu ia responder é o seguinte: o pessoal não liga muito para usabilidade na área de jogos. O que eles ligam é para jogabilidade. O jogo, se for divertido e encantar, a tela pode ser feia, as cores podem não ter padrão nenhum e a galera curtiu o jogo. E outros podem ser bastante elaborados, como o Diablo, uma produção enorme, ou como Candy Crush, que é bem feito o jogo, né? Até as cores são encantadoras, né? É bem feito o jogo. Ele funciona no modo offline, é muito difícil fazer aplicativo offline e online. Então, é um jogo bem legal e cheio de cores bem fofinhas, né? Animação bem fofinhas, mas as pessoas não ligam muito para isso na parte de jogos. Quando a gente vai olhar para isso? Quando a gente começa a projetar as interfaces. Quando o jogo só tem gameplay é mais fácil, mas quando você tem muitas telas, menu,
a configuração daqui, configuração de lá, loja de itens, aí sim, você já tem que pensar um pouco na usabilidade, porque ele vai precisar fazer ações e ser rápido nessas ações, atirar e acelerar ao mesmo tempo, então já tem que ver a usabilidade dos controles, como é que ele vai fazer isso rápido com as duas mãos, o jogo é com uma mão só, como é que vai facilitar ele navegar com o polegar, como é que ele vai fazer isso, então isso tudo já vem a questão tanto de usabilidade e eu me atrevo a dizer que daqui a pouco a gente vai ter que olhar um pouco de ergonomia para evitar ler, né? Sim. Nos dedos, que as pessoas já estão ficando com ler, doendo o pulso de tanto usar celular, entendeu? Então, acho que daqui a pouco, além de usabilidade que no laboratório, a gente também vai ter que fazer os testes aí de ergonomia. Ergonomia não é só a cadeira gamer, né? Exatamente. Acho que engloba até a questão de rotina mesmo, né? Por exemplo, aplicativos como o TikTok, ele já dá um alerta de quando você fica muito tempo, né? Eu acho que isso daí vai ser incluído. Exatamente, incluindo a parte também de acessibilidade, que a gente também vai ter que trazer acessibilidade. Sim. A gente já pegou jogos aqui que a gente está fazendo no laboratório, que a combinação de cores já está sendo sensível aos olhos de outras pessoas. Então, a gente ainda não sabe por que isso aconteceu, porque a gente não está focado em acessibilidade. Então, várias coisas vão chamar junto a esse ambiente de usabilidade. A gente pode dizer que é uma etapa nova nos jogos, tipo, sei lá, 5 anos atrás, mais ou menos, começou a ficar? É uma etapa antiga de HC. Era para ser uma parte antiga de computação, mas o pessoal de design nos roubou aí essa questão, né? Galera, porque a gente não foi dar muita atenção, né? A gente foi dar mais atenção aos requisitos funcionais e o pessoal de design veio, opa, a gente agora vai focar em UX, UI, usabilidade, acessibilidade, um monte de coisa. E depois que a gente foi começar a ver o design das coisas. Então a gente começou a notar, opa, precisamos de design. Agora o software não é mais preto e branco, a gente já tem que ter telas, o jogo não é mais só a jogabilidade, a gente já quer interagir, já quer mandar pro YouTube na hora que a gente está jogando, já quer compartilhar com os amigos, já quer assistir junto numa streaming, já quer ir pra live do Twitch, a gente já quer fazer um monte de coisa no jogo, que aí já veio necessidade da gente ter toda essa questão de interação homem-computador. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta para jogos, mas não é um assunto novo. É pouco usado, mas é um conceito já bastante publicado na área científica de jogos. Antes de eu vir para cá, eu olhei para ver como é que estavam os artigos, né? Não é mais um hype. Opa, usabilidade em jogos não é mais uma novidade na academia. Tem que ser normal, né? Tem que ser normal, mas a teoria é diferente da prática, né? Então, muita coisa a gente publica, a gente diz que é bom, mas quando vai pro mercado usar, a gente vê, opa, não deu tempo, o deadline aqui é 2 meses, tira. A primeira coisa que eles fazem é tira teste. E a sprint funciona bem assim. São 30, se a sprint for de 4 semanas, 3 dias para testar. Vários tipos de teste. Como que você faz em 3 dias? É porque então, depois do teste ainda pode ter alguma alteração, né? Pode ter bugs, pode ter melhorias, pode ter coisa a ajeitar. Então, assim, tem que ter uma visão de qualidade. E isso tem que vir de quem toma a frente do projeto. Do gerente do projeto achar isso importante. Do game design achar importante, além de ser divertido, ter uma boa usabilidade, ter acessibilidade, Nossa, tem tantas coisas que a gente vai fazer com jogos que mesmo que ele não tenha, ele vai encontrar dificuldade de publicar esse jogo ou de fazer a massificação desse jogo depois, porque as pessoas vão começar a fazer transações bancárias no jogo. Sim. Daqui a pouco vai virar um aplicativo que eu preciso de uma wallet, como no caso dos NFTs. Como é que você vai trabalhar com tudo isso sem usabilidade nenhuma? É difícil. Eu perguntei até essa questão temporal, né? De como a usabilidade é usada, até para responder a pergunta da Bia, que ela perguntou um exemplo de jogo, né? Tem um jogo, eu não sei se ele é tão antigo, mas tá aí, vai da minha experiência, né? Ele parece antigo justamente porque é questão de usabilidade mesmo. Para eu chamar um amigo é muito difícil, eu tenho que sair da tela do jogo, eu tenho que ir pra Steam para chamar um amigo. E aí eu sou muito, o jogo que mais jogo hoje é o Valorant, né? Que pra mim interface é perfeita, ilustrações são perfeitas, jogabilidade perfeita. Eu sempre levo a palavra de Valorant em todo lugar. E aí eu gostei de jogar. A jogabilidade do Paladins é boa, mas essa questão da interface, de você ir para um lugar e
tu precisa de 3 cliques para chamar um amigo, por exemplo. Né? Foi o tipo de coisa que fez eu deixar de jogar. E eu até tinha respondido pra ela que o pessoal não liga muito pra isso. Liga mais pra jogabilidade. Entendeu? Então eu acho que se não ligar pra isso, a gente vai perder muito, principalmente na hora de lançar o jogo. Porque os jogos vão ter muitas funcionalidades muito parecidas com o aplicativo. A gente tá aqui com o Capote, que é um jogo de dominó. Ele é muito parecido com o aplicativo. Então, se eu não tiver nenhuma usabilidade naquele jogo, a facilidade de entrar um observador, de chamar um amigo, de compartilhar uma sala, as pessoas vão desistir do jogo. Esse aplicativo não dá, ele buga na hora que eu vou chamar alguém. Esse aplicativo demora muito para conectar, demora muito para criar uma sala. Então, as pessoas não vão dizer, foi um erro de usabilidade. As pessoas vão dizer, não consegui fazer essa ação, desisto, me estressou, não presta. Ou então vai dizer, nossa, foi muito mal feita essa tela. Ninguém vai falar desse jeito, vai dizer, esse jogo é feio, eu não gostei dele, esse personagem tá mal feito e etc. Não vai falar isso, vai falar, tipo, eu não consegui, eu me estressei e vou embora. Então ele vai falar muito de sentimentos, que vem a parte de experiência do usuário. O usuário ele vai falar seus sentimentos. É por isso que na usabilidade a gente usa uma técnica chamada de Think Aloud. Na hora que ele está jogando, ele tem que falar. Então ele pode falar palavrão, tá liberado de falar palavrão, porque na hora que você tá jogando você não controla, perdi, grita, mesmo, né? como se ele estivesse no quarto dele. Então por quê? Porque é todo fechado o laboratório, pra gente sentir o que ele sente se ele estivesse jogando no quarto dele. Ele ia falar tudo que ele quisesse lá no quarto dele jogando, entendeu? Então a gente tem que simular o mesmo ambiente aqui pra gente conseguir ter a maior riqueza das informações no teste. Se quiser entrar lá no Discord dos meus amigos, dá pra pegar bastante coisa de lá. Geralmente, eu sou um pouquinho resistente a jogar jogos novos e que parecem antigos, não sei porquê. E aí, geralmente sou eu que reclamo muito, sabe? Tipo, demorando aqui um minuto pra abrir. Te chamar pra ser testador, hein? Pode falar palavrão, né? Já tem 2, pode. Eu até falo pros meninos que mesmo a gente estando na universidade, no mundo de jogos ou no mundo da inovação, né? A gente às vezes se expressa muito por meio de palavrões, né? Então, assim, não fica muito, tirando a liberdade muito do usuário, senão a gente perde muito do feedback. Sim. Então, de repente, ele pode dizer que gostou pra cá, né? E a gente, então isso quer dizer que ele gostou muito, né? Então, assim, foi legal. Então, a gente tá atrás dessa diversão. É porque se ficar muito fechadinho, a gente tira a imersão, né? Do usuário. Exatamente. E imersão é uma coisa muito difícil de conseguir. Porque o que é imersão? Você se sentir que saiu daqui do laboratório e está em outro lugar. E isso significa que você vai perder a noção do tempo. Então, no teste de habilidade normal, eu vou colocar um tempo, por exemplo, para você testar um aplicativo. Você tem tantos minutos para comprar uma passagem. Você tem tantos minutos para fazer isso. Eu posso colocar esse tempo para ver se você alcançou ou não o tempo. Aí eu dou um ponto para você se você conseguiu cumprir a tarefa no tempo. E se conseguiu cumprir a tarefa. No jogo eu já não faço isso porque eu quero imersão. Então eu posso te dar algumas tarefas principais e aí eu fico também observando quanto você imergiu no jogo. Se você ficar muito agoniado para querer sair logo do jogo, terminar logo o jogo, significa que você não curtiu muito o jogo. Mas vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, olha, a gente prevê aqui 1 hora de teste. Você tem tempo para testar? Que são voluntários, né? Aí ele vem. Quando a gente vai fazer o teste com ele, brincando, ele leva 4 horas. Ele nem se tocou que já passou 1 hora. Então isso significa que os jogos estão imersivos, estão perdendo a noção do tempo. E às vezes a gente tem que abrir o laboratório para lembrar que já está na hora do almoço. Então eles perderam até a fome. Porque game é assim, game não come, game não bebe, entendeu? Fazendo o papel da mãe, chamando para almoçar. Exatamente. Então a jogatina é assim, né? Te vicia. Então a imersão é meio para isso, para te viciar a um ponto de você não querer sair dali. E tá tão divertido que você não quer parar de jogar. E sei lá, eu acho que talvez o objetivo principal do jogo seja
eu acho que principalmente a imersão, né? Porque é isso que a gente quer quando... E o desafio, né, também, ó, você se sente desafiado. Você errou a primeira vez, não, agora eu vou acertar. Aí fica nessa até a 20ª vez. Então isso também vai te deixando instigado, aí as horas vão passando. Aí por isso que brincando dá muitas horas de jogo. Agora falando dos profissionais, né? A gente conseguiu ligar o playtester ao game design, né? A galera da equipe de qualidade, ela vem de onde? A equipe de qualidade pode ser pessoas de computação e podem ser também na parte de jogos, pessoas que gostem de jogar. A gente tem pessoas que fazem direito, contabilidade dentro da nossa equipe, pessoas químicos, a própria biólogos. Lorena faz odonto, né? A Lorena é odonto. Então, na área de games, não importa a área, se você curte fazer jogos. Porque para trabalhar na área de jogos, tem que amar fazer jogo. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com jogo, é o momento que você menos joga. É verdade. Porque você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para ajeitar, e depois você se toca que o tempo que você ficava se divertindo e jogando, acabaram trabalhando só naquele jogo o tempo inteiro. Aí é por isso que dentro do nosso processo a gente colocou a fase de concepção, que é onde a gente idealiza, né, todas as nossas ideias e também onde a gente também interage com outros jogos que estão no mercado. Então a gente joga realmente outros jogos para poder se inspirar para fazer os nossos jogos. Então a gente viu. Então é um certo playtesting. E o tester de usuário, de usabilidade, ele, pra mim, ele fica ligado um pouquinho à questão do UX, né? Então, vem um exatamente. Dessa aí, né? Aí ele já começa a ter um treinamento de experiência do usuário para conseguir falar com os designers dos jogos, porque além dele ser de computação ou de alguém que entenda de usabilidade na equipe, depois de treinado, ele também tem que falar o linguajar do designer, que pode ser um design gráfico, pode ser um ilustrador, pode ser um modelador, um especialista em pixel art, porque a gente pode dizer assim, não ficou legal fazer esse personagem assim, a animação dele aqui não tá dando a entender que ele morreu. Então a gente vai colocar isso numa observação do teste, porque o usuário vai falar, não entendi que ele morreu. Eu acho que ele está fazendo uma outra coisa aqui. Então a gente tem que levar essa observação ao design. E às vezes o design vai dizer assim, como assim? Ele está morrendo, ele não entendeu que ele não está morrendo. E então a gente vai ter que conseguir conversar com eles para mostrar que isso não é um ponto de vista nosso, é um ponto de vista do jogador. No momento que estava jogando, comentou sobre isso. Então a gente vai levar essa melhoria para eles fazerem. Então é por isso que eles têm que saber interagir com vários times: design, game design, desenvolvedor, todo mundo, que o QA fala com todo mundo. No UX tem, eu acho que é o writing, que é justamente para isso, né? Que é para fazer as coisas serem entendidas, se não me engano. A gente ainda não chegou no nível do UX writing, mas depois que a gente começar a treiná-los para essa parte e a gente ter acessibilidade, ergonomia e tudo envolvido, que eu acho interessante, a gente vai chegar nessa parte do texto. Prof, nessa questão, aqui no Ludus, geralmente vem os engenheiros, né, para a parte dos jogos, e como que é dividido? É percebido alguma predisposição no aluno, ou ele é encaminhado e aqui ele vai do 0 ao 10, por exemplo, é assim? Então, nossos alunos, o único pré-requisito para entrar na área de jogos é gostar de jogar. Eles fazem um teste para entrar, né? Então, eles têm jogos para fazer. Então, a gente já testa aí a programação, né? No caso do design, a gente já testa também alguma arte dele pedindo algum personagem, algum inimigo, alguma fase de jogo. E até para ele também fazer as suas animações em Unity e tudo mais, que a gente usa aqui em Unity, né? Então eles fazem esses testes e também o pré-requisito é ele ser da UEA, né? Alguns a gente recebe de outras universidades porque a UEA não tem alguns cursos que a gente precisa na área de jogos, como por exemplo a gente tem comunicação na UEA, não sei.
Não é. Não, né? Acho que não. Então, como por exemplo, vocês de comunicação e também design, a gente não tem. Então, geralmente a gente começa a adotar outros alunos. Então, esses alunos, eles vêm o que a gente chama muito verdinho, né? Nunca trabalharam, nunca interagiram com o time de desenvolvimento. Então, tem toda uma capacitação primeiro, ensinamos eles, pegamos na mão, ensinamos titinho por tintim como a gente quer que eles façam e depois eles vão fazendo sozinhos, aí o dia a dia vão melhorando, a gente vai ajustando e assim eles vão se formando aqui dentro do laboratório. Então, especificamente, aqui dentro é uma grande escola para eles. Por isso, por isso que o nome é Ludas, né? Escola de Gladiadores, exatamente. Não, e é bem isso, até... A gente treina eles. Isso, da área de jogos eu não tive isso muito, né, lá da minha universidade, que eu não vou falar qual é. Mentira, eu fã. Mas... Já era. Não, mas o fã me deu uma base muito grande, bem geral, assim, de design, né, que eu consigo aplicar em todas as coisas. Eu também estudei no fã. Ciência da computação. Aqui, ó. E aqui eu lembro que quando eu entrei aqui no Luz, o professor Ismael, a primeira coisa que ele me pediu para assistir foi um documentário de jogos, né, desde o do Atari e isso abriu muito na minha cabeça, né? Eu passei dessa posição de sou só um jogador para quando eu jogar eu estar percebendo as coisas. Foi aí que eu comecei a amar muito mais Valorant e quando algum jogo, sei lá, eu só me estressava antes com o jogo, agora eu consigo perceber o porquê, sabe? Porque a gente vai conseguindo dissecar, né, com essa visão. Professor, agora sim, pra galera que ainda tá no ensino médio, mas que tem essa curiosidade de entrar no mundo dos games, no desenvolvimento de jogos, que dica a senhora daria ou sugestões? Também puxando pro lado da importância dos testes, né? E que não é só o visual do jogo, precisa levar em consideração outras coisas. Então, a dica que eu dou, que o momento para você entrar na área de jogos é agora, tá? Então, se você curte jogar, comece a se interessar também em como você pode fazer seu primeiro jogo, que aí você começa a treinar. A Unity, por exemplo, não estou fazendo comercial da Unity, mas também tem a concorrente dela que é a Unreal, né? Então você pode começar a baixar, né, esses softwares para começar a sozinho fazer. Tem muita coisa no YouTube, tem muito tutorial no site, tem muita coisa gratuita. Então você pode fazer sozinho, você mesmo, e já começar a treinar. Aí quando você entrar quando você estiver dentro de um estúdio, você vai poder interagir com um ambiente de programação de jogos, que eu acho que é onde todos começam, né? E depois de saber programar um jogo, você vai poder testar um jogo, você vai poder, eu curto muito jogar várias vezes a mesma coisa, aí você vai poder participar do playtesting. Agora eu achei muito interessante vários livros de usabilidade, por exemplo, eu trouxe até um aqui que todo mundo quer esse livro, tá? Que é Não Me Faça Pensar, porque aí você pode aplicar usabilidade não só em jogos, mas pode ser na web, no mobile. Ele não é direcionado para jogos, mas a gente acredita que a boa usabilidade é aquela que não me faz pensar. Tipo, eu já sei como fazer, você nem tá pensando, já tá fazendo, né? Então, já começar a leitura e procurar, né? Estudar, realmente se especializar na área. Se você começar a perceber que você curte muito usabilidade, começa a ir para a área de UX, começa a focar mais nas telas, porque a gente mexe muito em tela, mexe muito com XD, com Figma, então já começa a se interessar por isso. Não, eu curti muito programação, então já se especializa total em Unity, fazendo jogos 2D, depois fazendo jogos 3D, agora trabalhando com banco, que agora a gente vai trabalhar muito com MongoDB, por exemplo. A gente sentiu bastante dificuldade aí de achar alunos que sabiam trabalhar com banco não relacional. Então, o mundo está diverso para jogos. E aí você escolhendo fazer faculdade, escolha computação, que a gente, principalmente aqui na UEA, inclui tudo isso e mais um pouco. Então, eu acho que terminou o nosso assunto, foi muito esclarecedor, né? Queria agradecer novamente a presença da professora Cristina. Vamos da Pós em Games. Pós em Games, esqueci da pós.
Aí, se você já fez faculdade, venha também para a pós de jogos. A nossa pós já está na terceira turma. Terceira turma. Eu fui aluna da primeira turma. E recomendo, né? Eu recomendo. Sou uma das professoras da pós. Eu não sei se ainda tem outra professora, mas eu acho que ainda tem só eu de mulher ainda. E eu recomendo a pós por quê? Porque após você se forma e você se torna game designer profissional. Então temos alunos nossos que saíram e não estão em posições ruins. As posições que eles estão já são de game producer, né? A gente já tem game designers fora do país, game designer no sul do país. A gente tem gente que está trabalhando hoje em lugares bem posicionados como gerente de projetos. Então a pós ela está sendo bem recomendada para você que quer, principalmente ir para áreas internacionais. Então, aqui na UEA, ela é um caminho, na real, para a área, muito bom para a área de jogos, né? Porque além das graduações que você falou, pode ser sistema de formação elétrica, será? Então, engenharia elétrica eu não sei, mas temos engenheiros eletricistas, inclusive entre nossos professores. Mas como eu te falei, a formação, se você escolher uma outra área e de repente querer migrar para outra, fazer uma transição de carreira, após é uma boa opção. Então, mesmo que tenha mestrado ou doutorado, após é uma boa opção. A gente tem alunos, e na minha turma tinha alunos com mestrados e doutorados. E migraram e fizeram transição de carreira para jogos dessa forma, fazendo a pós. Aqui em Manaus tem alguma outra Tem, mas eu não sei se a grade deles é melhor que a nossa. Eu já ouvi feedback dos alunos falando que a nossa tá melhor, até inclusive de algumas do Sul, hein? Inclusive ementa de mestrado. E nós temos biólogo, engenheiro químico, tudo fazendo pós. Então assim, a gente já tem todas as áreas fazendo jogo. Inclusive jogo é como eu falei pra vocês, jogo é um... Como é que eu faço? Quando eu fiz a pós, eu descobri que era isso que eu gostava, porque se você é uma pessoa muito disruptiva, inovadora, criativa, um ambiente assim que aceita todos, é uma criatividade o tempo inteiro fluindo, essa sabe? Essa diversidade é importante até para o produto, né? Sim, aí pronto, porque o pessoal de computação vai pensar de um jeito, o químico vai pensar de outro, o biólogo vai pensar de outro, o outro vai ter facilidade de escrever uma história. Nossa, eu fiz um artbook muito bonito com uma pessoa de uma outra área, entendeu? Tipo, que já tinha uma pegada mais jornalista, assim, aí já foi fazendo uma história que dava gosto de ler, e a gente já entra com a computação, que é tipo, a gente sabe fazer o jogo, aí vem um artista, ai caramba, fez um personagem legal, ficou bonitinho, e o legal é que a gente vai se divertindo fazendo. A consequência dos outros jogadores cara, a gente quer fazer jogo. Se alguém vai jogar, não sei, mas a gente tá curtindo muito fazer jogo. É isso que a gente falava, então é isso que a gente acha. O importante é ser divertido. A hora de fazer e a hora de entregar também. Any questions? Então acho que a gente pode encerrar. E eu também queria saber, né, as pessoas que têm mais curiosidade em conhecer esse lado, podem procurar a senhora também, né? Sim, o meu Instagram é Cristina Araújo, né? Mas também pode me procurar por Crisoara, @Crisoara, e também pelo Instagram do Ludus, né? Ludus Lab. E quem gostou da professora Cristina vai curtir os posts dela no Ludus Lab, as viagens, os projetos. Eita. Importante, sigam o Ludus Lab, a gente esqueceu. Sigam e compartilhem. É isso, obrigado. Até o próximo episódio.